Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje, dando continuidade, nos conhecimentos aí da área de nutrição, ela vai falar um pouquinho sobre a terapia nutricional enteral, tá? Então, naquela primeira aula, a gente chegou a fazer toda uma análise, da questão de composição, de consistência, de qualidade, de quantidade de macro e micronutrientes de dietas que são consumidas pela via oral, tá? E hoje nós vamos falar sobre a dieta, ou sobre a alimentação proveniente da terapia nutricional enteral, tá? Ou seja, aquela que deixa de ser consumida via boca, via oral e passa a ser introduzida no indivíduo pela via enteral, tá? Então, como que a gente pode definir a nutrição enteral? A nutrição enteral, de acordo com a resolução 63 da Anvisa de 2000, ela fala que é um alimento para fins especiais, com ingestão controlada de nutrientes, na forma isolada ou combinada, ou seja, eu posso ter um módulo só, por exemplo, de um alimento proteico, ou somente de um alimento, de um nutriente baseado em lipídios ou em carboidrato, tá? Ou haver uma combinação desses todos nutrientes de composição definida ou estimada, especialmente formulada e elaborada para uso de sondas ou via oral, industrializada ou não, utilizada exclusiva ou parcialmente para substituir ou complementar a alimentação oral em pacientes desnutridos ou não, conforme as suas necessidades nutricionais em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando assim sua manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas, tá? Então, como vocês podem ver, ela é uma definição bem ampla, onde ela está dando aí várias possibilidades dela ser utilizada uma nutrição enteral junto com uma via oral, ou ela ser exclusivamente enteral, Os pacientes podem ou não estar desnutridos conforme as necessidades nutricionais. O ambiente pode ser durante uma internação hospitalar ou mediante aí um tempo que o indivíduo se mantenha dentro do ambulatório, e muitas vezes ele acaba indo para casa, Então ele faz uma utilização aí domiciliar da nutrição enteral e que pode ser industrializada, ou seja, adquirida, comprada, pronta, onde a gente somente vai misturar com água, ou vai se abrir o frasco e colocar na sonda, ou não, ela pode ser também uma dieta batida em liquidificador, como ainda existe essa realidade, onde ela vai ter muito mais riscos, principalmente de contaminação, como a gente já imagina, por causa da manipulação, manutenção desses ingredientes, desses alimentos, e isso é muito comum ainda hoje. Por exemplo, se a gente pensar na saúde pública aqui em Três Lagoas, tá? A gente vê muita realidade de paciente indo embora com uma prescrição de uma dieta enteral não industrializada, aonde o indivíduo vai levar para casa e vai ter muitas dúvidas, muitas dificuldades, ou seja, o cuidador desse paciente vai ter muitas dificuldades em conseguir administrar, tá? Principalmente como peneirar, como coar, como armazenar, como introduzir na sonda ou por bolos, que seria via seringa e assim por diante, tá? Então, a definição da nutrição enteral, de acordo com a Clinical Nutrition 2006, desse artigo, então ele coloca aqui, o suporte nutricional, ele pode vir por meio da alimentação, por uma fortificação de alimentos, ela pode vir por meio da nutrição enteral, ou ela pode vir por meio de uma nutrição parenteral, ou até mesmo, muitas vezes, associar as nutrições, tá? Isso pode acontecer, desde que o paciente
venha ficar muito tempo hospitalizado e depois ele faz todo um desmame. Isso é muito comum. Então vejam bem, a nutrição enteral, que é o nosso foco da aula de hoje, né? Ela pode acontecer tanto por meio, né? Meios de tubos aí, ostomias, ou por exemplo as sondas, que a gente já vai ver logo em seguida, como uma forma oral de uma suplementação nutricional, tá? Então, por exemplo, o paciente pode consumir uma alimentação via oral e de repente ter uma quantidade de ingestão calórica insuficiente, e isso obriga esse indivíduo, por exemplo, ou a conduta, né, dessa equipe multidisciplinar seria de inserir mais algum tipo de uma nutrição enteral suplementar oral, né? Então, não, a gente vai ministrar 2 vezes ao dia uma dieta enteral para atingir aí o valor calórico necessário do indivíduo, tá? Com relação aos objetivos dessa nutrição enteral, a gente tem que pensar que o primeiro, como sempre, é melhorar a qualidade de vida desse paciente, né? Diminuir a infecção e melhorar a cicatrização, diminuir a atrofia da mucosa do trato gastrointestinal e diminuir principalmente aí o tempo de internação e mortalidade em algumas situações de doenças, né? Até porque a gente sabe que quanto maior o tempo de internação, maior a possibilidade de desnutrição, de deixar esse paciente acamado, e ele precisa aí de um tempo menor, com uma alimentação mais saudável para melhorar a qualidade de vida e reverter aí principalmente o quadro clínico desse paciente, tá? Com relação às indicações, então quando que eu indico a terapia nutricional enteral, né? Porque senão o ideal seria que todos os nossos pacientes pudessem se alimentar com relação à ingestão suficiente pela via oral, que é a via mais fisiológica existente, como a gente já conversou na aula passada. No entanto, indica-se a terapia nutricional enteral quando existe um trato digestório total ou parcialmente funcionante, tá? Então não adianta eu pensar que eu posso não ter, né? Só pensar na forma de ingestão, mas eu preciso ter um trato digestório funcionante, ou parcialmente ou totalmente funcionante, porque senão eu não vou dar continuidade ao processo aí da absorção, da digestão e tudo mais, tá? Pacientes que não satisfazem as suas necessidades nutricionais com a alimentação convencional, né? Que é o que a gente já estava falando até então. Então, vejam, a gente precisa que esse paciente realmente ele tenha uma indicação mediante a quantidade que ele está ingerindo de calorias, de micro e macronutrientes insatisfatórios, tá? Situações clínicas onde existe a impossibilidade ou contraindicação de alimentação por via oral, tá? Ou por uma situação cirúrgica, ou por uma situação clínica, mas eu necessito indicar a terapia nutricional enteral quando eu não posso ofertar a via mais fisiológica, que seria a via oral. Situações clínicas onde a capacidade digestiva e absortiva estão reduzidas, mas é possível, como a gente já falou aqui no primeiro, utilizar o trato digestório com cautela. Ou seja, se eu não tenho um trato digestório nem parcialmente, nem totalmente funcionante, não existe a possibilidade de indicação da terapia nutricional enteral, tá? Outras indicações: paciente não quer, não pode ou não deve se alimentar por via oral. Paciente, principalmente assim, aquele paciente que está muito tempo já no ambiente hospitalar, está desmotivado, então não tem fome, não tem apetite, não tem interesse pela alimentação. Opa, esse paciente pode ser um paciente que venha usar a terapia nutricional enteral.
Paciente com ingestão oral inadequada por 7 a 14 dias. Então, o paciente hospitalizado que faz dias que não está tendo uma resposta, né? É um paciente que necessita de uma ingestão aí oral. Enteral. Pacientes com ingestão oral inferior a 60% das necessidades nutricionais. Então, normalmente, quando o paciente está hospitalizado, ele recebe, né, visitas aí diárias de um profissional de nutrição, ou mesmo a equipe de enfermagem, a equipe médica, muitas vezes consegue se identificar aquele paciente que não está tendo uma alimentação adequada, né? Então, esse paciente, se tem essa ingestão inferior a 60% das necessidades, ele já é um estudo possível para indicação da terapia enteral nutricional. E aí, normalmente, a gente tem aí nos hospitais, né, essa equipe multidisciplinar de terapia nutricional enteral e parenteral, que vai fazer com certeza uma visita ao leito desse paciente e fazer algumas escolhas e definições, tá? No sentido de entrar com algum tipo de terapia nutricional especial, tá? Situações clínicas de má absorção, como a gente falou, porém má absorção, mas com o trato gastrointestinal funcionante. Situações clínicas de hipermetabolismo, onde o consumo energético é muito maior do que o gasto, né? O gasto energético é muito maior do que o consumo, do que o paciente ingere. Distúrbios neurológicos e psíquicos, obstrução mecânica de boca e esôfago, tá? E pré ou pós-operatório, deglutição comprometida e insuficiência hepática, renal e cardíaca, ok? Todos esses são casos da indicação de terapia nutricional enteral.